Dia 29, fazendo devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E aqui, no dia de hoje, nós temos a apresentação do nosso quarto propósito, que é: você foi moldado para servir a Deus. Nós fomos criados para servir a Deus, fomos salvos para servir a Deus, chamados para servir a Deus, e a ordem é servir a Deus. O tema de hoje é aceitando a sua missão, e os versículos estão em Efésios 2:10 e João 17:4. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. E o de João é: eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Então, a gente está aqui no mundo com um propósito e Deus não nos colocou apenas para consumir os recursos ou viver para nós mesmos, né? Mas para contribuir, servir e fazer a diferença. E cada um de nós tem uma missão única, especialmente dada por Deus. A Bíblia diz que fomos criados e salvos para servir. A gente não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Nós somos curados para ajudar os outros, somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. E o autor traz um questionamento muito legal. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador? Porque Ele quer que a gente fique aqui para que a gente cumpra o propósito dele, né? A Bíblia diz assim: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se boas-vindas aos novos convertidos dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os demais. Muito legal isso que o autor trouxe, né? Então, não existe também um serviço pequeno para Deus. Todos são igualmente importantes. Onde quer que você esteja servindo no ministério que você serve, que você vai, que você cumpre, que você faz parte, não pense que o outro é mais importante do que o seu, porque todos são igualmente importantes. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Então, se a gente não sente amor pelas pessoas ou desejo de ajudá-las, a gente tem que se questionar se Cristo realmente está reinando em nossa vida e se Ele é o primeiro. Porque o verdadeiro discípulo, ele deseja servir porque Jesus é o nosso maior exemplo. Ele veio para servir e dar a sua vida por nós. E a gente pensa que servir é algo restrito a pastores, a líderes, a missionários, mas a verdade é que todo cristão é chamado para realizar um serviço, não importa a sua profissão ou a sua posição social. Você tem dons e talentos dados por Deus para cumprir a sua missão. Aonde Deus te colocou, você vai cumprir a sua missão. Eu profetizo. E, gente, servir não é natural para nós. Ele vai contra a nossa inclinação humana, que é querer ser servido. A gente está mais interessado em ser servido do que servir. Só que o chamado de Cristo, né? Ele nos chama para mudar essa nossa mentalidade. A maturidade espiritual, ela nunca é apenas para o nosso benefício. Nós crescemos para nos doar e transformar o mundo ao nosso redor. Porque Deus quer usar você para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer atuar por meio do seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Deus não vai nos perguntar quanto tempo vivemos ou o que conquistamos para nós mesmos, mas como a gente usou a nossa vida para servir os outros. Então, se você não está servindo, está apenas existindo, a vida foi feita para o ministério e é através do serviço que a gente descobre de verdade o verdadeiro sentido de viver. Vamos para o nosso quadrinho de reflexão. O tema para reflexão é: servir não é uma opção. Que nem nós já falamos antes, servir é uma ordem. Então, o versículo para memorizar é: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Efésios 2:10.
Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? E é isso, que hoje o Espírito Santo te traga à luz, né? O que falta para você dar esse start do serviço. E é isso, gente. A gente se vê amanhã.